Eu às vezes fico pensando na minha vida e fico admirado de um menino da zona rural ter vivido, ter estudado e ter vindo parar aqui numa casa de cultura. Professor Gilberto, conte-nos um pouco da sua infância, da sua família. Olha, a minha infância foi uma infância muito feliz. Foi uma infância vivida na zona rural e nós éramos 6 irmãos. É claro, eu me afastei dos outros porque eu era o mais velho e à medida que a gente atingia uma certa idade, a gente ia saindo da zona rural para estudar. Mas foi uma infância de pessoa, de uma família que não tinha grandes recursos, porque meu pai vivia em terras alugadas e foi comprando terras. A minha mãe era uma dona de casa muito interessante, uma mulher que só com o segundo ano primário nunca precisou do dinheiro do marido. Ela costurava para homem, calças e camisas. Ela fazia doces para fora, ela criava galinhas, vendia ovos, frangos e sempre tinha o dinheiro dela. Foi uma mulher muito arrojada. Ela ia sozinha ao médico, ela viajava e um gênio bastante forte. Isso ela tinha, um gênio forte, era exigente conosco. A hora de comer, a gente não tinha que estar dentro de casa, dormíamos cedo. 6 horas da manhã ela abria a casa toda, porque criança não é para ficar dormindo até 9, 10 horas. Então foi uma vida interessante. Eu tenho aqui no livro algumas escritas sobre... Porque eu editei 2 livros. Eu editei um livro chamado Mosaico e um outro chamado Engrenagens. E nesses livros eu misturo a minha vida, misturo poesias, misturo causos da família, porque a família do meu pai era muito grande, e com isso, era uma família muito assim, liberta, muito extrovertida. Então tinham casos muito interessantes e eu fui colocando isso no livro. Até deu alguns probleminhas, porque uma prima que localizou, eu não citava nomes, mas uma prima localizou a mãe dela e veio dizer para mim que eu só colocava o lado engraçado do lado do pai, que do lado da mãe eu poupava. E não era verdade, eu coloquei assim, de qualquer forma, espontaneamente. Mas eu escrevi logo no início do meu livro o seguinte: iniciação. Nascer e passar a infância na zona rural é um presente de Deus. As relações humanas são muito leves e isentas das diferenças de classe. Ausência de preconceitos, simplicidade e companheirismo. Quase uma poesia. De tanto ver galos e galinhas, vacas e bois, bodes e cabras, os meninos iam crescendo, ficando curiosos e tesudinhos. Quase sempre a sua iniciação ocorria com os animais. Muito espirituoso, meu pai acabou apelidando por professora uma mula, com a qual os meninos iam treinando e aprendendo. Então, vejam vocês que é uma coisa completamente diferente. Ter um pai já desse tipo é uma coisa muito prazerosa, não é isso? Bom, mas eu escrevi outras coisas sobre a minha infância. Essa outra poesia tem o nome de Impressão. Cheiro de flores, água de gosto, vida plena entrelaçada. Chuvas, terra, bicho, noite enluarada. Sabor de fartura, milho virando fubá, debaixo da pedra a rodar. E muito mais havia, tudo um hino à harmonia. Água virando luz, na usina bem pequenina, para nem tudo clarear, que do vagalume ao escuro, para sua valsa dançar. Então, eu fui vivendo assim, sem grandes novidades. Luz elétrica eu só fui ver aos 7 anos de idade, quando meu pai fez essa usina que eu cito na poesia, usina pequenina. Era uma usina que gerava luz só para a nossa família. Mas uma coisa assim, muito evoluída, porque isso foi lá pelos anos 46, 47, 1946, 1947. Então nós tínhamos rádio
E a coisa fluía assim, num compasso lento, porém muito agradável. Uma boa alimentação, leite, você vê que meu pai tirava leite, não era um fazendeiro, era um sitiante. Mas ele escolhia para nós a melhor vaca do curral. A vaca que ele achava ser a mais sadia, ele escolhia para tirar o leite para a gente. Bom, leitura. A gente desenvolveu o hábito da leitura, eu e os meus irmãos. Nós somos 6 irmãos. Um morreu e de um desastre. Mas nós líamos, sabe por que nós líamos? O meu avô era fazendeiro, um fazendeiro já um pouco decadente, um pouco empobrecendo, mas ele assinava um jornal que vinha do Rio de Janeiro. Eu acho esse um fato interessantíssimo. Era o jornal e o Correio da Manhã, ou um ou outro. E o jornal vinha de trem do Rio de Janeiro, então viajava um dia inteiro quase. Chegava em Parapeúna, era passado por um caminhão de leite, que no dia seguinte ia percorrer os sítios e fazendas apanhando leite, e chegava na casa do meu avô no dia seguinte, lá pelas 8, 9 horas. Meu avô passava o dia lendo, que meu avô adoeceu muito cedo. Ele teve uma pleuresia, que é uma inflamação na pleura. E ele lia durante o dia, e no terceiro dia, então o jornal viajou o primeiro dia, o segundo ficou na casa do meu avô, e no terceiro dia ele era reciclado para minha casa, porque meu pai alugou um sítio perto da fazenda. Então a gente foi desenvolvendo o hábito da leitura. Meu pai muito mais do que minha mãe. Meu pai era mais do mundo, mais assim, minha mãe era mais uma cultura mais restrita. E a gente lia aquele jornal e até aconteciam coisas interessantes, porque era um jornal no terceiro dia que foi publicado, mas era a nossa notícia. E aconteciam coisas interessantes. Por exemplo, eu acreditei em Papai Noel até os 10 anos. Parece mentira. Eu fico até com vergonha de dizer que eu acreditei em Papai Noel até os 10 anos. Mas por quê? Era a questão do isolamento, né? Mas a minha mãe, ela que mantinha essa ilusão. E ela pegava o dinheiro dela e uns dias antes do Natal, ela orientava para a gente escrever as cartinhas e tal. E sempre ela orientava que a gente pedisse coisas que não fossem muito caras, que o Papai Noel dava presente para todo mundo e tal. E aí eu escrevi a minha cartinha quando tinha mais ou menos 10 anos, 9, 10 anos. E coloquei o que a gente tinha, que a gente tinha passado para ela quando ela nos sondou. Mas eu vi no jornal um brinquedo muito moderno e muito caro. Eu não avaliava assim essa questão do Papai Noel, então eu acrescentei na minha carta, além do que havia sido combinado, eu acrescentei aquele objeto. E aí você vê o cuidado que se tem numa criação, nas coisas que ficam na gente. Ela deve ter mostrado para o meu pai, comprou o que tinha sido combinado inicialmente, mas meu pai respondeu a minha cartinha de Papai Noel, dizendo que o Papai Noel não tinha conseguido ir até a cidade, que estava chovendo muito, as estradas eram de barro e ele não conseguiria passar. Então, que ficaria o Papai Noel devendo aquele presente. Eu li a carta, chamei a minha mãe para essa letra do meu pai. Aí ela não teve como dizer que não. Ela disse que a letra, que realmente o Papai Noel não existia e que nós até aquela época tínhamos sido alimentados com essa ilusão, mas que foi o papai que respondeu a carta. Então, com 10 anos, eu fui saber que Papai Noel não existia. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre minha mãe, porque a minha mãe era uma pessoa muito forte, muito trabalhadeira, e eu escrevi sobre ela. Eu vou ler só uma pequena parte. Gostava muito de cantar e, tendo estudado pouquíssimo, repetia sempre alguma frase interessante que aprendera com a avó paterna, essa mais ou menos letrada. Quando estava de
baixo astral, ela dizia, estou quase não fazendo anos dessa vez, do teu irmão Álvares de Azevedo. Era a sua frase preferida. Essa frase deve ter sido passada para ela pela avó, pela mãe do pai dela, porque era carioca e eles moravam ali na zona do Noel Rosa. Então os tios da minha mãe vinham para a zona rural, não na minha casa, isso na casa original dela, e cantavam Noel Rosa e deviam falar poesias, enfim, enchiam a cabecinha dela, uma menina, de coisas completamente diferentes. Então ela gostava muito dessa frase e dizia que estou quase não fazendo anos desta vez, mas ela dizia o autor, do teu irmão Álvares de Azevedo. Ela frequentava os terços caseiros e, apesar de muito religiosa, não se apegava demais aos medos do pecado. Medo de tempestades e raios não faltava. Nessa hora, muita reza e uma oração especial, que de tanto ouvir, sei até hoje de cor. Então, era uma pessoa, assim, muito interessante, mas muito diferente do meu pai. Meu pai era mais do mundo, ele lia muito mais, o pai dele era poeta, a gente não sabe onde que ele aprendeu a fazer sonetos, entendeu? Onde você conhece, as pessoas conhecem alguns sonetos dele, mas o meu pai era uma pessoa mais universal. E até eu vivi aqui na Casa Leia uma situação interessante com a Cecília Conde. Ela faleceu recentemente. A Cecília Conde era professora de música na Escola Nacional de Música, uma cabeça excepcional. E ela veio aqui uma tarde, estava em Vassouras, veio aqui e a gente ficou conversando muito. E ela me perguntou assim, de repente, qual a sua formação? Eu disse, eu sou bioquímico. Eu disse, como que você vem parar numa casa de cultura e tem tanto jeito para cultura? Aí eu tive que falar um pouco sobre o meu avô, e ele era uma pessoa que escrevia muito bem. Eu tinha alguns sonetos dele, mostrei para ela, e ela ficou assim olhando para mim e disse assim, e a sua mãe? Eu virei bestamente, eu disse para ela, minha mãe tinha pouca cultura. Ela se interessou, falou assim, mas o que é que ela fazia? Ela costurava para homens camisas e calças, ela fazia doces de frutas, doces de leite, ela fazia linguiças, chouriço, ela enfim, tinha uma atividade enorme, cuidava da horta, do pomar, que nós sempre tivemos um pomar. Ela olhou sério, bem sério assim para mim e falou assim, que pena, Gilberto, você não tem uma noção completa de cultura, porque a cultura da sua mãe era essa aí. Essa era a grande cultura de uma mulher rural, fazer esses trabalhos todos, criar a família, cozinhar, lavar, passar, cuidar da horta, cuidar do jardim, enfim, ela era uma mulher que tinha uma cultura, só não era uma cultura letrada. Então, para mim, foi uma grande aula essa conversa com a Cecília Conde. E eu fiquei, assim, muito admirado pelo resto da vida, isso já deve fazer uns 15 anos. E fiquei, assim, com o nome da Cecília Conde guardado eternamente. Quando eu terminei a terceira série primária, a professora chamou meu pai e disse assim, olha, ele é bem aproveitável, mas eu só tenho a terceira série. Tudo que eu sabia, eu ensinei para ele. Aí, meu pai, que era uma pessoa assim, muito interessante, e eu tive também um avô que dizia que o interessante das pessoas é estudar, não guardar dinheiro. Tanto é que existe uma diferença muito grande entre os netos do meu avô e os netos dos fazendeiros daquela época. Eles empobreceram, não foram para frente, porque era dinheiro, 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 e conosco era estudo, estudo, estudo. Bom, o que acontece? Quando eu tinha 10 anos, eu tive que sair de casa. O mundo gostoso começa a acabar aos 10 anos. Eu não podia acreditar em Papai Noel e tive que sair de casa. E uma coisa interessante também que não acontece mais. Eu fui morar numa pensão em Rio Preto, na casa de uma família. Ele era guarda-chaves, ele era da Central do Brasil, numa tarefa simples.
eles davam pensão para crianças. Então nós éramos 8, 9 crianças, 10, morando nessa casa de família. Mas uma pensão muito simples, uma vida muito interessante. Até meu pai pagava por fora, para mim pegar todo dia na cooperativa, 1 litro de leite. Então ele sabia que a coisa não era assim tão boa, de tanta nutrição. Bom, aí no Rio Preto eu tive um excelente professor de português, professor José Vitorino Alvim, pai desse Alvim que hoje tem laboratório, avô do Alvim do laboratório. E passei ali 4 anos de ginásio, mas no final dos 4 anos de ginásio, eu saí na 3ª série, fiz a 4ª, fiz a 5ª. A 5ª série era um livro grosso assim. A gente fazia um exame chamado exame de admissão para entrar no 1º ano de ginásio, que hoje é a 6ª série. Então, o currículo foi mudado, o currículo escolar, ficou de 1ª a 4ª, a 5ª, que era a admissão, e deu sequência, 6ª, 7ª, 8ª e agora a 9ª. Então, quando eu fiz a 4ª série, fiz a admissão, porque a 3ª série a professora, que só tinha 3ª série, já havia ensinado. Eu fiz a 4ª série, a 5ª série e fiz o ginásio. E Rio Preto só tinha o curso ginasial e o curso de professora primária. Mas eu não tinha vontade de ser professor. E aí comecei a conversar com meu pai quando eu estava na 8ª série. Papai, eu queria ir para Valença, porque lá o Luiz Pinto criou o Colégio Teodorico. O Colégio Teodorico foi criado em 1954, mais ou menos. E isso eu estava tirando o ginásio em 1955. Então o Teodorico explodia naquela época. E eu comecei a pedir, eu quero ir para Valença, eu quero ir para Valença. Mas meu pai estava atravessando uma crise financeira e disse para mim assim, olha, eu não posso pagar a pensão para você em Valença. Rio Preto a coisa é diferente. Mas aí, veja a minha sorte. Aparece um casal lá no sítio e eles observaram a conversa e tal. Ela era tecelã na fábrica industrial e ele era tintureiro, um casal de operários. Mas ela tinha uma casa própria, que a madrinha dela havia dado para ela. E ela escutou e tal, devia ser também uma mulher inteligente, escutou, chamou minha mãe num canto e falou assim, olha, eu posso levar ele lá para minha casa, eu dou cama e mesa, salário não, ele faz o serviço da casa. Eu tenho como lema na vida, a professora Dilma até sabe disso, se o cavalo passa arriado eu monto, eu não sei para onde vai, no que vai dar. A Dilma conhece esse meu lema de vida. Aí, a minha mãe, à noite, me chamou num canto, longe dela, e perguntou se eu encarava, se eu topava aquela situação. Eu disse, claro que topo, não tem problema nenhum. Porque na infância, antes de eu sair da roça, na infância não, eu ainda tinha 15 anos, antes de eu sair da roça, as crianças tinham obrigação. Varrer um terreiro enorme, tratar dos porcos, molhar a horta, recolher os ovos, enfim, todo aquele serviço que hoje uma criança não faz de maneira nenhuma, e muito menos uma mocinha ou um rapazinho, não faz. A gente fazia, porque a minha mãe não podia pagar empregada, ela se sobrecarregava com o resto do serviço. Bom, eu vim para Valença e aí eu levei uma vida de doméstico e passei a ser um empregado doméstico durante 3 anos, todo o serviço por minha conta, estudava à noite, o professorado era excelente e assim eu tirei o 2º grau. Bom, quando eu tirei o 2º grau, meu pai, que havia mudado um pouco de funções, ele continuou tirando leite, mas começou a fazer pequena lavoura. E toda a vizinhança, observando uns japoneses que chegaram na região, toda a vizinhança começou a plantar tomate, pepino, vagem, pimentão. E isso era levado para o rio, naquela região ali dos Chaves, dos Monteiros, saíam 3 caminhões por semana de hortigranjeiros. E também a população da zona rural era muito grande, porque o êxodo rural começou logo depois. Bom, então o meu pai começou a mandar produtos para o rio, mandava para o Ceasa, que abastecia o Rio de Janeiro.
e eu fui para o Rio de Janeiro estudar. Fui morar em Santa Teresa, que era um lugar lindo, era um palacete antigo, decadente, mas envolvido de mangueiras, dando vista para o Rio de Janeiro. E ali existiam vários colegas nossos aqui de Valença. Eu, Clóvis Monteiro, Sérgio Chapelin, foi meu colega de pensão, também Lica Paredão, que era ligado às ligas camponesas da época, que era um movimento fortíssimo no Brasil. E mais quem? Paulo César Pinto. E assim nós formamos um grupo que morava nessa casa. Era uma casa de 2 andares e a gente ficava em cima e a dona da casa embaixo. E eu ali fiz o pré-vestibular. Quando prestei o vestibular, o Felizmino também morava nessa casa. Nós passamos para a Federal e fomos morar na Urca, porque a Federal de Farmácia e Bioquímica era na Urca. Então nós tivemos alojamento, tivemos uma comida excelente, praia, então foi um período muito bom da minha vida. Inclusive foi ali que eu conheci a Clementina de Jesus, porque existia um anfiteatro dentro das faculdades e existiam espetáculos. E um espetáculo foi da Clementina de Jesus, com a Bete Carvalho, Paulinho da Viola, e eu fui lá e aí ela deu um show belíssimo, Rosa de Ouro, foi até gravado. E eu fiquei conhecendo a Clementina de Jesus. Foi um período ótimo. Também, nessa época, eu fiz economias, fui ver a Bibi Ferreira, no My Fair Lady. Ela estava, isso lá em 1965, 64. Bom, para dar uma contrabalançada, eu fiz parte do diretório acadêmico e veio a Revolução e nós passamos muito aperto, porque uma parte dos estudantes eram esquerdistas, pressionavam demais e a gente ficava às vezes em situação difícil. Mas o Pedro Calmon era o reitor, era um homem muito tranquilo e às vezes quando nos chamava, está acontecendo isso, cuidado, vocês não se deixem envolver, porque eu estou defendendo vocês, mas eles têm um certo limite. E quando eu tinha 20 anos, eu tinha uma cadeira na faculdade de botânica e o professor, ele era assessor do Jardim Botânico. Então ele notou que eu gostava de botânica. No final do primeiro ano, ele falou assim, eu estou precisando aqui de um estagiário. E se você quiser ficar, você fica aqui, eu vou te ensinar a montar as aulas, os professores vão chegar, as aulas já estão montadas, os cortes de tecido já estão nos microscópios, você vai fazer isso e tal. E eu comecei, aquela questão do cavalo que passa arriado. Eu comecei e foi ótimo para mim, porque eu me aperfeiçoei muito em botânica, aprendi muito sobre os tecidos dos vegetais e ele, depois de uns 5 ou 6 meses, ele falou assim, eu vou arranjar para você uma bolsa de estudo. Então eu passei a ter refeitório, alojamento, praia, bolsa de estudo, Zona Sul. Então ali eu tirei a faculdade e voltamos para Valença, eu e o Felizmino. E o professor Demerval nos convidou para ser sócios dele, porque ele na época era prefeito em Rio Preto e estava com pouco tempo. Então nós começamos no laboratório e trabalhamos juntos durante 50 anos. Eu ainda estou no laboratório, infelizmente faleceu, mas a gente continua no laboratório agora com um novo grupo. E eu sempre gostei muito do que faço, gosto muito, aí é uma coisa até peculiar, que eu gosto muito de atender a clientela do SUS, porque é uma clientela muito simples, que você pode buscar ressonância. Então, às vezes você brinca, conta uma piada, aquilo volta, entendeu? Então, eu tenho muitas histórias nos meus livros dessa época, desse período meu no laboratório, dessa minha convivência com os clientes, com as pessoas. Por quê? Porque eu acho que as pessoas mais simples, elas guardam com elas todo aquele interior mais desprendido, mais solto, mais brincalhão. Enquanto que as pessoas que vão se educando, galgando, elas vão se fechando um pouco. É uma impressão que eu tenho. Então é difícil você brincar com uma senhora mais da sociedade, é mais difícil do que brincar com uma pessoa do povo, entendeu? Eu, por exemplo, tenho uma brincadeira que eu vou até contar. A mulher chegou e estava mexendo muito na bolsa para buscar o cartão do SUS. Eu virei para ela e disse assim, a bolsa de mulher é sempre assim mesmo, só tem retrato do marido.
Ela disse, retrato do marido, rasguei em pedacinhos, joguei no vaso e dei descarga. Então ela não precisava estar me contando coisas desse tipo. Mas eu tenho uma série de histórias desse tipo. Bom, nesse período, eu depois de trabalhar no laboratório, esse período todo, eu fui também professor, ajudei a criar o Polo Agrícola, que é uma escola que não foi bem o que eu imaginava, porque Valença é uma bacia leiteira, uma das maiores do estado, e a gente precisava de ter um colégio voltado para as atividades rurais. Mas, infelizmente, a coisa foi assim, degringolando, diminuindo, e as direções não tinham o mesmo pensamento que eu, e hoje ela é uma escola quase comum. Mas eu posso dizer que eu fui fundador de uma escola que começou da estaca zero, inclusive o regimento escolar, tudo aquilo foi feito por nós. Bom, também participei da vida política. Eu gosto de política, apesar de achar que a política precisava ser feita de uma maneira mais suave, nem tão quente, nem tão fria. Na época, aliás, um jornalista publicou um artigo sobre mim e disse que eu era um cara muito de cima do muro. E eu disse, gente, mas isso para mim é uma qualidade. Então eu respondi no mesmo jornal com uma poesia que eu vou ler para vocês. Ele disse que eu era muito morno, que eu era muito em cima do muro, que eu era morno. E eu respondi, frio ou quente, morno nunca. Morna tem que ser a palavra que consola, se fria entedia, se quente espanta. Morna deve ser a noite dos amantes, se fria são pilhas de cobertores, se quente excesso de despudores. Morna deve ser a lição do mestre, nem quente de ensinamentos opressores, nem fria para não roubar da vida a profusão de cores. Morno é o seio materno, frio o mausoléu eterno, quente o borbulhante inferno. Mornas são as têmporas da criança, morna deve ser a presença que acalma. Quentes são as opiniões, radicais, desestruturantes, sem alma. Então eu dei uma resposta assim, uma poesia, e a coisa morreu. Mas a política me fez participar da vida da Câmara. Eu fui presidente da Câmara, tive muitos sucessos, tive insucessos. E antes de eu ser membro da Câmara, eu dizia que o povo dizia assim, muita gente ignorante na Câmara. Eu digo assim, mas quem elege é o povo, e essas pessoas saem do povo. Eu acredito que depois da minha vivência, eu passei a ter uma noção um pouquinho diferente. Eu acho que precisaria haver pelo menos um curso para ser vereador, pelo menos um pequeno estudo nos partidos para formar pessoas capazes de serem vereadores. Mas são contingências da vida, é evidente que a gente vai tirando as opiniões da gente. Bom, fui para a Câmara, fui eleito durante 2 mandatos, mas a vida política não me agradou por completo. Eu acho que a política é uma coisa para fazer assim, sem muito radicalismo. Seria uma coisa mais estudada, mais trabalhada, mais pensada e sem brigas. Agora eu tenho visto aí a eleição do Bolsonaro, como que está sendo radicalizado, como que as coisas vão tomando um caminho que às vezes me amedronta. Por quê? Eu vivi o período da ditadura e acho que tem 11 generais do governo, então eu não sei assim se a coisa vai se acalmar ou se as pessoas vão buscar um outro caminho. Acho que o presidente da Câmara dos Deputados deu uma entrevista ontem à noite para os repórteres da Globo News, que eu achei que ele tem a intenção toda de buscar um ponto de equilíbrio. Então eu estou mais esperançoso. Mas, então, durante essa minha passagem pela Câmara, eu procurei prestigiar muito a cultura. Inclusive o maestro hoje da banda, que é um grande, ele toca flauta muito bem, um grande flautista. Na época eu tomava de cada vereador R$100, porque não podia ser descontado. Eu tomava de cada vereador R$100, nós éramos 15, e eu contribuí com ele com a passagem durante 2 anos para ele estudar no Rio, com os melhores clarinetistas. Até hoje
flautistas, não é clarinetistas, flautistas. Até hoje eles são muito reconhecidos e eu acho que foi um trabalho excelente, porque ele é uma pessoa que divulga muito a banda, que renovou a banda, tirou uma parte das pessoas idosas, colocou gente nova. Então foi um trabalho bom. Bom, depois eu dirigi o Colégio Teodorico Fonseca. E lá no Colégio Teodorico Fonseca, eu resolvi fazer um trabalho com os alunos. Fui de sala em sala e dizendo para eles qual seria o título. E os alunos disseram. E que eles poderiam fazer críticas, fazer elogios, ficariam à vontade. Podiam se reunir em 2, 3, fazer de 1 a 1. E aí houve um resultado incrível, porque alguns alunos disseram, seria tão bom que o professor chegasse e dissesse bom dia. Então a gente vê que são coisas que vão acontecendo e que às vezes o magistério é uma profissão linda, eu considero assim uma profissão fabulosa, mas que às vezes a gente vai no dia a dia cortando coisas que a gente não deveria cortar nunca. Por exemplo, dizer bom dia, né? Incentivar, patrocinar. Bom, e desse trabalho resultou um livreto que o Miguel Pellegrini imprimiu e que eu tenho, distribuí, ficou até bonitinho, porque os alunos, eu anotava o nome dos alunos. Primeiro eu preguei no refeitório, que é enorme, então os professores tomaram conhecimento. Eu acredito que tenha sido assim uma pequena aula de didática, um pequeno conselho que foi dado naquele momento. Bom, uma outra coisa também que eu acho muito interessante em Valença é o trabalho das mulheres. A gente tem a Balbina Fonseca, a gente tem a Aparecida de Almeida Santos, que criou um espaço para os doentes mentais. A gente tem a Dilma Dantas, que é sempre ligada à cultura. A gente tem a Regina Fonseca, que trata com esmero o que foi deixado para ela dirigir. A gente tem muitas mulheres que são assim, de ponta. E a gente vai assim, vendo que a mulher também vai aos poucos galgando o lugar que ela merece. Às vezes até levando prejuízo em algumas ocasiões, por exemplo, a questão do feminismo, a questão da pílula, que não foi bem administrada no início. Até hoje a pílula faz com que garotas muito novas, de repente, que ainda não têm o compromisso, porque eu digo que tomar um remédio é um compromisso. Se você der um antibiótico para uma pessoa muito nova ou muito idosa, ela sozinha não faz o tratamento. Então a pílula é uma questão também de a pessoa com 12, 13 anos começar a tomar a pílula e esquecer. Eu digo até que Deus acertou quando veio a menopausa lá pelos 45, 48, mas errou quando a mulher se torna fértil com 12, 13 anos. Podia ser lá pelos 20 ou pelos 18, não é isso? Uma mulher que sempre me impressionou muito foi Dona Ondina Dantas, mãe da Dilma Dantas. Ela era uma pessoa que estava envolvida em todas as atividades da cidade. De manhãzinha ela ia ao hospital, visitava os doentes, via o que cada um estava precisando, voltava em casa, aí voltava com uma cesta de biscoitos, café, uma fralda, tudo aquilo que as pessoas precisavam. E assim ela atuou a vida toda, e uma mulher que aos 90 anos ainda dirigia. Então uma pessoa que me impressionou muito e para a qual eu sempre bati palmas. Eu tenho assim um elogio a fazer à FAA. A FAA durante quase 2 anos, o Hospital Zé Fonseca fechou e a FAA segurou o tratamento de saúde do valenciano e segurou bem. Hoje a FAA tem nota 5, a Faculdade de Medicina, quase todas as faculdades estão com nota 5 e é assim o esteio econômico da cidade. Então, minhas homenagens ao professor Demerval Moura de Almeida Filho, que foi presidente durante muitos anos, ao José Rogério, que deixou agora a presidência e passou para Antônio Carlos, um jovem também cheio de compromisso. Então, a FAA realmente é uma estrela que brilha na cidade de Valença. Dona Léa Pentanha deixou em testamento a fundação criada, mas não estruturada, a Fundação Léa Pentanha. A estruturação da Fundação Léa Pentanha, o registro na Curadoria das Fundações, nós é que fomos montando. E a minha passagem pela Casa Léa resultou, a minha estadia na Casa Léa, resultou a Dona Léa criou 6 conselheiros.
e cada 6 conselheiros daqueles tinha que arranjar mais 2 ou 3. Aí eu fui convidado por um dos conselheiros a fazer parte do conselho fundacional. Um belo dia nós estávamos reunidos e o conselheiro daquela época, o Dr. Darley Dantas Moreira, ele não dizia que não era a praia dele a cultura e que ele estava querendo sair. Então nessa reunião me indicaram que eu assumisse como presidente. Eu sempre gostei da cultura e no Rio de Janeiro eu aproveitei muitos momentos que me desenvolveram culturalmente. Aí eu disse assim, olha, eu posso até vir a assumir, mas tem um cofre trancado e eu gostaria que a gente suspendesse a reunião porque essa chave não é achada, a chave que existe não abre e eu tenho receio que aí dentro exista alguma coisa muito cara. E era o que existia no testamento da Dona Leia. Existia um pedacinho que dizia que dentro do cofre existiria uma pulseira muito valiosa, que daria para fazer um inventário, estruturar a fundação, restaurar a casa e tudo mais. Aí eu sugeri que a gente suspendesse a reunião e no dia seguinte a gente voltasse com o chaveiro e a reunião fosse prosseguida e nós abrimos o cofre, não existia nada. Então, eu assumi naquele momento e pedi que a dona Dilma Dantas, que é ligada à cultura, viesse junto comigo para ela ser diretora de eventos. Aí nós assumimos e de 3 em 3 anos existe uma eleição, mas nunca aparece uma chapa. Eu já ando até preocupado, porque eu estou com quase 80 anos e a gente precisa substituir as pessoas. Eu acho que ninguém é insubstituível. De insubstituível o cemitério está cheio. A Casa Léa Pentanha é uma ocupação que eu tenho visando o futuro. Eu acredito que a cultura no momento ela é pouco procurada. Então a Dilma e os amigos, inclusive a Ena, nós procuramos fazer eventos aqui que pudessem despertar as pessoas, mas é um pouco difícil. Eu acredito que no futuro, quando o Brasil for mais equilibrado em termos de saúde, educação e moradia, as pessoas vão procurar mais a cultura. E eu acho que esse espaço precisa estar intacto, que ele foi doado pela Léa Pentanha para isso. Ele precisa estar intacto e trabalhado para que aqui realmente floresça a cultura. A minha esposa é uma pessoa muito forte, uma grande companheira. Como eu já disse, nós formamos a minha família dela, uma família só, e me encorajou muito. Me ajudou muito na educação dos meus irmãos, que vieram morar conosco com 8, 9 anos e saíram lá de casa formados, ele engenheiro, ela dentista e casados. Então nós não tivemos filhos, não temos netos, não tivemos filhos, mas temos netos, porque os filhos dos meus irmãos nos tratam como se fôssemos avós. Bom, para ela eu fiz uma poesia, Soma. Tantas coisas acrescentei à minha vida, algumas bem ruins, uma ou outra tão querida. Ao estresse, à pressa, ao resumir, se contrapõe o esperar, o ouvir, o acudir. Sou a soma do bem, do mal, da tristeza, da alegria, que chegavam como ela chegou um dia. Só que com ela veio a grande alquimia. Bonita, forte, decidida, se achegou a minha vida, e hoje, na soma do que sou, é ela a grande parcela. Eu vou ler algumas poesias aqui que eu gosto. Algumas são, por exemplo, eu sou uma pessoa, eu sou exigente, eu gosto das coisas bem feitas, mas eu não sou excessivamente rigoroso. Então eu fiz sobre o rigor. Rigor. O rigor aniquila, mata, azeda, o fígado brocha. Nada ele resolve, emagrece, endoidece, esfola, amola, isola, entristece, desaquece, fenece, envelhece. Até na festa acontece, a música é boa, belisquetes de primeira, um vinho embriagador, nada está bom se a festa for a rigor. Bom, tem algumas assim, são em raros momentos onde eu me sinto assim, às vezes um pouco acanhado, um pouco entristecido. Então eu fiz assim, momentos. Às vezes fico assim, não receptivo, triste e pessimista, por demais realista. Assim, de mau humor sem invenção,
desamado, quase coitado, fico estrangeiro dentro de mim. Bati, 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 casa fechada, ninguém atendia. Bati, 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 casa fechada, barulhos havia. Bati e um bilhete deixei, só vim para te fazer companhia, assinado poesia. Graças a Deus, posso beber de tudo ou de quase tudo. Do céu bebo o azul, dos cães a felicidade. Posso beber da água o frescor, do sol o calor. Da mata bebo o verde que descansa, das pessoas o aberto riso ou o tímido sorriso. Do bebê a cabeça rica e oca, bebo da cama o descanso, o sono, o frescor. Dos livros vou bebendo letras, dela bebo o amor. Da boca a saliva que molha, do estranho o olhar que me olha. Então eu vou fazer um depoimento assim. Muitos dizem que eu estou custando muito a envelhecer. E talvez eu vou respondendo que é porque rio muito, porque esqueço os problemas com facilidade, porque não cultivo rancores, porque sou alegre, porque sou muito voltado para a família, porque gosto de atender a clientela do SUS, enfim, uma série de coisas. Então eu fiz uma poesia, Descompasso. Não há dúvida, ali no espelho claro sou eu. Fios brancos, rugas, olhos mais fundos. Um filme revelado do tempo veloz de tantos mundos. Escondida, debochada, martela a pergunta calada. Por que estou assim, se lá dentro os anos não estão em mim? Essa eu acho também muito boa. Às vezes as pessoas consideram que estão com a vida atada. Eu nunca considerei a minha vida atada, mas acho que existem alguns momentos que surgem nós. Então eu fiz uma poesia, nós. Pela vida fora vamos dando nós, em pingo d'água, na gravata, nas redes de pescar. Uns fáceis, outros difíceis de desatar. Deles o que parece mais cego é o que se forma na garganta, sufoca, desencanta. Atado com a dor do mundo, é firme, forte, profundo. Chega sozinho, nem aviso faz, parece de gelo formado. Sozinho também se desfaz, pelos olhos entornado. Então é uma vida assim, é uma vida bastante completa. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa bastante feliz, me considero muito feliz. Casei com uma mulher muito interessante, muito interessada. A minha família e a dela passaram a construir uma família só. A gente se reúne sistematicamente. Então, eu sou uma pessoa que facilmente os problemas convivem comigo uma hora ou duas. Às vezes eu tenho uma discussão séria, um ponto de vista que me foi assim, que trouxe para mim uma discussão. Logo depois eu vou me recompondo. Eu acho que isso aí é um fator primordial para mim. E de outra coisa, se eu saio de um ambiente, eu tive uma vida ativa, mas quando eu saio de um ambiente, eu vou viver para o outro ambiente onde eu estou chegando. Se eu estou chegando na escola, a minha vida agora é escola. Se eu estou chegando no laboratório, a minha vida é o laboratório. Se eu estou chegando na Casa Leia, é a Casa Leia Pentanha. Então, eu acho que isso dá uma certa vivência e dá um certo conforto e dá um certo alento, porque o Brasil, se a gente for analisar friamente, ele é um país de muitos desalentos. Agora, eu costumo dizer que, por exemplo, que a imprensa falada e escrita, ela cultiva muito os males. As coisas boas são pouco divulgadas, agora as coisas ruins são muito divulgadas, muito discutidas, muito propaladas, e a gente acaba, se não for e eu acho que eu tenho esse espírito, eu me afasto um pouco. Não é que eu seja omisso, eu não fui omisso, eu participei de todas as atividades que uma cidade pode exigir de uma pessoa, sem ser omisso, mas eu não quero, e às vezes as pessoas dizem assim, você vive rindo. Eu falo assim, mas não sou eternamente feliz, eu acho que cada um tem os seus momentos, felicidade são momentos, eu tenho atividades, eu acho que isso é fundamental. Eu tenho até uma outra poesia aqui, interessante, Reflexo.
Meu braço, nunca ufanista, aponta para o céu, como seta ou traço. Também não é braço derreado, para baixo virado, derrotado. Ele é reflexo de mim, intermedia o espaço. Então, a minha vida é uma vida assim, é uma vida ampla, os momentos de alegria são só para alegria. Quando existem momentos tristes, por exemplo, a perda de familiares, são momentos tristes, mas para mim não são momentos de paixão. Eu acho que nenhuma pessoa pode se apaixonar porque perdeu um ente querido. Ela tem que ficar triste, ela tem que guardar um certo luto, mas por um certo período. Aquilo não pode ficar eternamente prejudicando a pessoa, martelando a mente da pessoa, porque perder, todos nós perdemos. Agora, ganhar, nós todos estamos ganhando, às vezes sem perceber.